Olá, meu nome é Cláudia Iuli, eu sou médica veterinária com especialização em odontologia veterinária. Eu trabalho há 20 anos já com odontologia veterinária. Eu fiz a minha especialização pela Anclivepa São Paulo, fui da primeira turma. E já se passaram muitos anos, a gente vai acumulando bagagem, experiência, estudos. E hoje em dia eu vim trazer para vocês uma palestra um pouquinho diferente. Eu não vou falar sobre etiopatogenia, sobre especificidade de tratamentos, sobre técnicas. Eu vim falar sobre o negócio da odontologia veterinária. Eu quero trazer algumas considerações que eu acho que são importantes para que você seja bem-sucedido no seu negócio médico veterinário, tendo como foco um melhor aproveitamento do serviço de odontologia. Então, eu vou pedir para você pensar sobre alguns aspectos do seu trabalho, para você fazer alguns pequenos exercícios, coisa simples, que vai ficar com você. E vai ter momentos que eu vou dizer, fotografa a tela, porque eu quero que depois você faça esse exercício em casa, tá? Para você poder ter uma aplicação prática de tudo que a gente vai conversar hoje. Então, vamos começar. Se tem uma verdade que é indiscutível, é que todos os nossos pacientes têm boca. E todos eles têm dentes. Então, o que vai ocorrer? Todos eles, em algum momento da vida, pelo menos uma vez, vão ter necessidade de tratamento odontológico. E muito provavelmente isso vai ocorrer em algumas vezes da vida desse paciente, não vai ser uma única vez. A triste constatação da medicina veterinária mundial hoje, isso não é reflexo só do Brasil, mas são dados principalmente americanos, porque os Estados Unidos é o país, né, é um grupo de estados que forma aquele país que mais se trabalha estatística, tá? Na Europa também, mas as maiores estatísticas que nós temos vêm dos Estados Unidos. Qual é a constatação que a gente tem em relação à clínica de pequenos animais? Até hoje, o número de pets com sinal de alterações odontológicas relacionadas à doença periodontal, a excesso de tártaro, a formação de placa bacteriana, 80% dos cães acima de 3 anos de idade e 70% dos gatos, também acima de 3 anos de idade. Essa imagem é mais para ilustrar para vocês o que seria um grupo de 10 animais e quantos deles estão sendo afetados. Por que eles estão sendo afetados? Vocês não acham que a medicina veterinária já tem compreensão suficiente, formação suficiente, capacidade suficiente para controlar isso? Então, qual é a realidade que a gente está encontrando? Que os clínicos de pequenos animais estão falhando, principalmente na prevenção e também no tratamento precoce da doença infecciosa número 1 desses animais, cães e gatos, que é a doença periodontal. Eu não vim aqui falar sobre doença periodontal, mas eu quero que vocês tenham esses dados na cabeça, porque eles vão ser extremamente importantes para que vocês entendam como a odontologia veterinária vai ter um peso muito grande no faturamento do funcionamento de uma clínica geral. Vamos aos fatos. A odontologia é uma área enorme para potencial de crescimento, tá? E a gente usa muito doença periodontal, porque é o nosso volume maior de movimento, mas nós temos outras questões odontológicas que precisam ser prevenidas, adereçadas, tratadas e controladas, acompanhadas. Como a gente falou anteriormente, a prevalência da doença periodontal é enorme. Os clínicos de pequenos animais, muitas e muitas vezes, para meu desgosto, subestimam o potencial dessa infecção odontológica. Nós temos perdas dentárias importantes, nós temos comunicação oronasal gerando sintomatologia respiratória. Nos cães braquicefálicos já houve casos de pacientes com otite média causada por infecção dentária. E além disso, nós temos a questão de que a perpetuação de uma infecção e de uma inflamação oral
pode gerar lesões em órgãos nobres do organismo desses animais, cães e gatos. A prevalência de doenças gerais. Cães, 80% acima de 3 anos, é doença periodontal, a gente já sabe. 25% deles apresentam fraturas dentárias que se chama não complicadas, que não têm acesso à polpa dentária. E 10% têm fraturas dentárias com exposição de polpa, com acesso à polpa dentária. Esses dentes têm que ser tratados, eles não podem permanecer na boca dos animais. 5% dos cães têm outras questões acontecendo na boca. Podem ser neoplasia, pode ser cárie, que é bem raro, pode ser maloclusão ou outras coisas que têm uma prevalência menor. Nos gatos, a gente já viu que o número é um pouquinho diferente, 70% desses gatos, população de felinos tem doença periodontal, mas 40%, ou seja, quase metade dos gatos sofrem de lesão de reabsorção dentária, que é uma doença desconhecida. A gente não conhece a causa. Tá? Então, não se consegue prevenir e não se consegue tratar diretamente. O tratamento ele é em cima dos sintomas e com a intenção de poupar o animal da dor. 10% da população de felinos tem outros problemas relacionados à neoplasia e a fraturas dentárias. Eu, ultimamente, tenho visto muita fratura dentária. Vamos analisar, então, agora, os números do seu negócio. Deixa eu fazer uma movimentação aqui. Acompanha minha janelinha para cá, porque eu vou usar aquele cantinho da tela. Opa! Quantos dos seus pacientes são cães e gatos acima de 3 anos de idade? Eu imagino, né, nós estamos em 2020, que você tenha o seu negócio todo com sistemas de computador. Esses sistemas fazem levantamentos de acordo com o que você coloca de informação e o filtro que você usa para retirar essa informação. Então, quantos desses pacientes que você atende são cães e gatos acima de 3 anos? Vocês têm ideia? Quantas consultas você faz mensalmente? Em quantas dessas consultas você fala sobre odontologia veterinária, você dá algum tipo de orientação sobre saúde oral? Veja bem, eu sei que na maioria das vezes a queixa principal que está levando o paciente à clínica não é odontológica, mas a nossa obrigação é avaliar o animal por inteiro, fazer as anotações de todas as alterações que ele tem, adereçar a queixa principal, pedir um retorno para ver se a solução aconteceu e a partir daí, de acordo com o que você viu na primeira consulta, você vai começar a criar um plano de tratamento para aquelas mazelas menores que não estão incomodando o dono. Menores no sentido da percepção do tutor do animal, mas que são necessárias para a manutenção de saúde dele. Quantos tratamentos odontológicos você tem feito mensalmente? E qual é a sua taxa de conversão? Isso é muito importante. O que é isso? Para quantos clientes você fala sobre odontologia veterinária, fazendo, digamos, uma venda de serviço de odontologia veterinária, e eles aceitam fazer? Isso se chama taxa de conversão. Então, veja bem, eu não estou falando para você oferecer serviços desnecessários. Eu estou falando para você avaliar a cavidade oral de todo e qualquer animal que entre no seu consultório e nas suas anotações você coloque o grau de acúmulo de tártaro que aquele animal tem. Se já tem algumas alterações, o que é que vai ser a sua, digamos assim, o seu estudo de tratamento para ele quando ele vier no retorno daquela queixa principal. E quando ele vier e você falar sobre odontologia veterinária, quantos desses clientes você consegue converter para realmente fazer os tratamentos odontológicos? Vamos olhar essa tabela aqui, olha. Eu quero que eu vou voltar um minutinho para vocês fotografarem. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Como é que eu faço para voltar? Aqui.
Ele não está deixando voltar. Bom, vamos lá. O que eu quero que vocês façam aqui? Fotografa esse quadro, que eu quero que você preencha isso com os dados da sua clínica. Então, vamos lá. Pacientes ativos em 1 ano. Quantos cães, quantos gatos você atendeu desde setembro do ano passado? Você deve ter isso aí no seu sistema de computador. Aí eu quero que você veja quantos desses cães e quantos desses gatos tinham mais de 3 anos de idade. Tá? Então, vamos botar aqui uma estimativa, só para a gente ter uma conta como exemplo, de que 800 cães e 400 gatos tinham acima de 3 anos de idade. Isso diz para mim que dos 800 cães, 640 precisavam de algum tipo de tratamento relacionado à boca. Podia ser preventivo, podia ser curativo, eu não sei, mas precisavam. Você ofereceu? Você fez aquilo que o paciente precisava e gerou renda para você? Sim ou não? Nos gatos, a mesma coisa. Se você atendeu 400 acima de 3 anos, 70% deles, ou seja, 280, estavam precisando de algum serviço odontológico. Então, a gente levando em consideração que a sua taxa de conversão seria de 50%, o que quer dizer isso? Para todo cliente que você falou, metade deles aceitou fazer o tratamento odontológico com você. Você conseguiu converter 50% dos pacientes com quem você falou para fazer tratamento odontológico. Tá? Isso vai dar, um período de 1 ano, 320 tratamentos odontológicos para cães e 140 para gatos. E aí embaixo eu coloco assim, quantos você fez? Eu quero que você tenha uma visão do que é o seu potencial e o que você está fazendo nesse momento. Então, fotografa esse quadrinho aí. Como é que a gente vai gerar o faturamento através do tratamento odontológico? Muitos donos de clínica só enxergam o valor que é cobrado ao cliente pelo tratamento odontológico. Só que, na verdade, a odontologia movimenta vários outros setores da clínica. E isso tudo tem que estar agregado ao faturamento que aquele serviço traz para a sua empresa. Então, a gente tem o faturamento direto, que é o serviço odontológico, e o serviço anestesiológico, porque a gente não tem como fazer um bom tratamento odontológico sem ter um serviço de anestesiologia junto. E tem também os serviços indiretos. O que vão ser esses? Os exames laboratoriais, cardiológicos, radiográficos, que compõem os exames pré-operatórios, os exames de risco cirúrgico. E dependendo do serviço que for feito, em algumas ocasiões, esse paciente precisa ficar internado. Então, você ainda tem a internação entrando nesse pacote de faturamento para a clínica. Como é que nós vamos fazer para alcançar o potencial que você pode ter na sua clínica? Eu quero saber como é que você analisa os dados dos seus pacientes. Vou botar meu quadrinho para cá agora. Ó. Qual a importância que você dá à saúde oral do seu paciente? Você realmente fala para todos eles a respeito de saúde oral? Você olha todos os pacientes, faz um exame de cavidade oral, checa linfonodos, checa a parte externa, checa a parte interna. Qual é o verdadeiro conhecimento teórico ou prático que você tem em odontologia veterinária? Será que não está na hora de você se informar um pouco mais para isso? Porque, veja bem, você tem um potencial de crescimento enorme. Se você não se informa mais, ou se você não cria parcerias para trabalhar melhor essa área na sua clínica, você está sendo negligente com o seu cliente e você está perdendo faturamento. Como é que você está fazendo o oferecimento desse serviço para o seu cliente? Você faz um exame, inspeciona a cavidade oral e simplesmente fala para o seu cliente: "Ih, olha, esses dentes não estão legais não, vamos cuidar desse dente." E não fala mais nada? Ou você dá uma atenção maior? Eu vou mostrar a vocês como fazer um bom exame e como chamar a atenção para os clientes de que realmente precisa ser feita alguma coisa em relação à odontologia.
Qual a taxa de conversão? Nós já falamos sobre isso, né? Quais os serviços que você oferece? Você faz profilaxia dentária na sua clínica? Você tem um serviço especializado na sua clínica? Quanto maior o oferecimento de serviços dentro da gama daqueles que são prestados em odontoveterinária, maior o seu faturamento, né? Você consegue cobrir melhor as necessidades do seu paciente e não trabalhar só em prevenção. Uma outra coisa que faz muita diferença é se a sua equipe que trabalha na clínica foi treinada para apresentar o serviço odontológico para o cliente. Se você é o dono da clínica, você é veterinário e você atende seus pacientes e tem colegas que trabalham na sua clínica, todos vocês têm que estar falando a mesma língua. Vocês têm que criar um protocolo em que todos vão orientar os clientes da mesma maneira. E a sua equipe que trabalha com você, de staff, a recepcionista, o seu enfermeiro, né, que no nosso caso é o nosso assistente, a pessoa que serve café, todo mundo tem que estar atento. Porque se o rapaz que está servindo café, quando vai se abaixar para oferecer o café, percebe que o cão está com halitose, ele tem que ser treinado de que maneira ele pode abordar essa cliente e contribuir para a clínica. A recepcionista, ela pode perguntar: esse ano o Totó já fez o tratamento odontológico dele? Cuidado, é importante fazer prevenção para que ele não perca os dentes, para que ele não desenvolva uma doença infecciosa. Todo esse treinamento em conjunto é extremamente importante. Quanto que você investiu para equipar a sua clínica nesse serviço de odontologia veterinária? Existem duas maneiras de você conseguir oferecer serviços bem completos na área de odonto veterinária. A gente vai ver isso a seguir. Vamos voltar aqui para cima. Pronto. Bom, vamos analisar em que local você se encaixa. Como é que você trabalha? Você é pessoa física, tem um consultório, atende em domicílio. Você tem uma clínica menor, que só tem um consultório e uma sala que seria uma sala de cirurgia. Ou você trabalha numa clínica grande com vários consultórios, vários clínicos gerais especialistas, sala de cirurgia, centro cirúrgico, tem laboratório, tem raio-x, tudo isso vai modificar a maneira de trabalhar. O que importa mais é que para você aumentar o seu faturamento, você tem que fazer uma de duas coisas ou as duas coisas. Ou você tem que fazer mais da mesma coisa, ou seja, aumentar volume, ou você tem que diferenciar os seus serviços e oferecer serviços diferentes, com valores diferentes, para atender às diferentes necessidades odontológicas do seu paciente. Essa é a melhor maneira, porque você consegue conquistar o seu cliente, acompanhar o seu cliente e oferecer para ele tudo aquilo que ele tem de necessidade, poder tratar o animal ou fazer sempre prevenção. Observando agora a questão de uma clínica mais completa, para que você possa oferecer um serviço especializado, tá? Que já vai ter mais do que uma profilaxia dentária, né? A gente já vai ter outros serviços ali acontecendo. Você pode agir de uma de duas maneiras. Ou você mesmo, ou você próprio, ou alguém da sua equipe que trabalha para você, você investe nessa pessoa e a gente começa a ter um serviço próprio, tá? Que vai envolver educação, montagem do serviço, treinamento da equipe de veterinários e do staff e a montagem de protocolos e de equipamentos, instrumental, sala apropriada, e é um investimento financeiro alto, porque além de educação, você tem que comprar também todos os equipamentos. A outra maneira que você realiza isso mais rápido, né? Porque levando-se em consideração que a gente está falando aqui, isso leva tempo, né? Um curso, por exemplo, de pós-graduação em odontologia veterinária é um mínimo de 2 anos. Você tem estágios,
você tem cursos. Isso leva tempo até você estar realmente com uma capacidade de ação boa para entrar na especialização de forma segura. A outra maneira de você oferecer esses serviços especializados é fazer uma parceria com um colega que já seja especialista e que faça atendimento volante na sua clínica. Nós já temos aqui no Brasil esse serviço, nos grandes centros principalmente. Eu estou no Rio de Janeiro, nós já temos um número de colegas grande que presta esse serviço nas clínicas. O que é que você ganha com isso? O seu investimento cai muito. Praticamente você vai ter que investir em treinamento, né, que seria um treinamento técnico para os veterinários e um treinamento de atendimento para o seu staff. E vai ter que investir no espaço, no ambiente, tá? Que seria uma sala de cirurgia, ou se você realmente quiser fazer um tratamento muito de ponta, você deve ter uma sala separada para procedimentos sujos. Você tem a sala de cirurgia, onde você faz procedimentos com um cuidado com a asepsia muito grande. E você faz uma sala separada para colonoscopia, procedimentos ambulatoriais e odontologia, porque durante o tratamento é feita uma série de aerossóis no ar com muita bactéria. Então, se você vai fazer uma cirurgia ortopédica depois de um procedimento odontológico, uma cirurgia abdominal depois de um procedimento odontológico, existe uma possibilidade muito grande do seu paciente ser contaminado pelos aerossóis que ficam na sala. Então, aqui sou eu. E os equipamentos que eu costumo levar quando eu vou fazer o serviço volante, tá? Atualmente eu trabalho só em 4 clínicas, gostaria de reduzir, mas por enquanto são essas 4 clínicas, e eu levo todo o equipamento. Então, a clínica não tem custo com equipamento, tá? Tudo corre por minha conta. Não tem custo com um treinamento especializado, porque eu já tenho isso. E eu formo o protocolo de atendimento e treinamento, se for combinado com a clínica dessa maneira, da equipe, para que a gente tenha um aumento no número de casos, para a gente ter um atendimento aos pacientes e um maior faturamento para a clínica também. Então, depois disso tudo que eu apresentei para vocês, qual é a melhor opção para a sua clínica nesse momento? Isso aí é uma sala de tratamento na antiga sede da VetCare, no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Nós já nos mudamos, não estamos mais nessa sede, mas era a sala onde eu trabalhava. Se vocês repararem, tem equipamento de anestesia e dessa ponta até essa ponta e na parede tem equipamento odontológico. Tá? Então, eu levo tudo. O colega especialista leva tudo e o dono da clínica não precisa investir. Tá? Então, pensem se essa é a melhor opção para vocês, ou se, por exemplo, você ainda não tem uma especialidade e odontologia é um ramo que você gosta, você pode começar a se especializar nessa área e trazer diretamente esse faturamento para a sua clínica. Então, vamos formar um plano de ação para a gente melhorar o faturamento das clínicas e com serviços básicos e com serviços especializados. Vamos focar mais em serviços especializados, tá? Vocês têm a opção, hoje em dia vocês já sabem, de chamar o colega especialista para trabalhar em conjunto com vocês. Os consultórios, perdão, não podem fazer nada disso, porque não estão nem licenciados para tal. Tá? Então, um plano de ação de melhoramento do faturamento de odonto tem principalmente 3 pilares. Tá? Esses são os principais: educação de clientes, treinamento da equipe e customização dos serviços odontológicos. E é com isso que a gente vai conseguir melhorar o número de tratamentos e a diversificação desses tratamentos, aumentando o faturamento final. Treinamento de equipe. Todos os médicos veterinários que compõem a equipe da sua clínica têm que ter um mínimo de treinamento teórico básico em odontologia veterinária.
Tá? Isso é condição sine qua non. Vocês têm todos que falar a mesma língua, ter o mesmo entendimento e a mesma compreensão, para que o cliente se sinta acolhido e seguro de fazer o tratamento odontológico do pet dele com vocês. Os membros da equipe, o staff, tem que ter um conhecimento bem básico. Eles têm que saber o que responder quando o cliente fizer perguntas básicas. Eu, no mínimo, tenho que saber orientar e falar, olha, vou procurar saber com a doutora e já lhe trago uma resposta. Isso é extremamente importante para tirar a ansiedade de alguns clientes. Além disso, o pessoal do staff tem que ser treinado na forma de abordar o cliente. Existem clientes que gostam de conversar, gostam de dar detalhes. Existem clientes que se ofendem quando você diz que o cão dele está com mau hálito. Então, isso é uma coisa muito sutil. A forma de abordar o cliente com as informações pode mudar. Então, é ideal fazer um treinamento nesse aspecto. Vou mudar de novo aqui o quadradinho para cá. Bom, quanto à parte técnica relacionada aos médicos veterinários generalistas, né, os clínicos gerais, o ideal é que eles saibam fazer prevenção, fazer um diagnóstico básico e saber encaminhar para um tratamento. Tá? A prevenção vai estar relacionada à educação do cliente e o acompanhamento das condições, principalmente de volume de tártaro, gengivite do paciente. O diagnóstico, normalmente quando eu faço treinamento das equipes, a gente ensina como fazer um bom exame oral, quais são as principais alterações, que vou dar um exemplo simples. Os cães, normalmente a halitose, que é o que mais incomoda o dono do animal, ela está muito relacionada ao volume de tártaro. Nos gatos, muitas vezes a gengivite já está severa e a halitose já está presente de uma forma também bem marcante, mas o gato ainda não tem formação de tártaro. São formas diferentes, mas similares, da mesma doença em duas espécies diferentes. Então, esse treinamento é importante para que, principalmente no caso do exemplo que eu usei, quando chegar um gato com halitose e com gengivite, o clínico geral não diga para o cliente: vamos esperar acumular um pouco mais de tártaro, porque aí vale a pena fazer a profilaxia dentária. Se isso acontecer, quando ele finalmente vier parar na mão do profissional que vai fazer o tratamento odontológico dele, ele não vai mais fazer uma profilaxia dentária. Ele provavelmente já vai ter doença periodontal e já vai ter tido condições de desenvolver até lesões de reabsorção, que nós não sabemos a causa, mas sabemos que uma inflamação constante predispõe o paciente. Então, é importante ter esse treinamento para que a gente faça um serviço de qualidade. O tratamento que a clínica vai oferecer pode ser, como eu falei antes, básico, só de uma profilaxia dentária, ou mais especializado. O pilar mais importante é, sem dúvida nenhuma, a educação dos clientes. Se você começa a educar esses clientes desde cedo, eles vão procurar informação e eles mesmos levam os animais à clínica quando eles notam pequenas diferenças que você ensinou eles a procurar por elas. Tá? Então, essa educação do cliente vai acontecer durante todo o trajeto, toda a área que esse cliente for recorrer dentro da clínica. Na recepção, você pode mandar fazer qualquer um folheto, chamando a atenção, tipo esse aqui, 5 sinais de dor oral. Entendeu? O outro falando sobre os sinais de doenças odontológicas. Aprenda a observar e reconhecer sinais de doença dentária. Hoje em dia, a gente já tem empresas aqui no Brasil que desenvolveram folhetos desses e desenvolveram folhetos relacionados à propaganda de seus produtos.
você pode fazer uma parceria com eles e fazer o folheto da sua clínica e usar na recepção como forma de educar os seus clientes antes deles chegarem até ao seu consultório. No consultório, você pode continuar usando esse tipo de auxílio visual, que ajuda muito. Eu uso muito esse tipo de coisa e as pessoas não entendem as explicações que nós damos até que elas veem uma imagem. Aí parece que tudo fica claro na cabeça deles. Modelos de boca, principalmente quando você está falando em relação a raízes, o tamanho da raiz do canino, a localização da raiz do quarto premolar superior, que fica próximo ao globo ocular e faz aquelas lesões infraorbitárias quando você tem uma infecção nesse dente. Eles conseguem compreender muito mais quando você explica dessa maneira. E uma outra maneira é você ter ou a própria tela do computador que você vira para eles, ou ter um tablet já com imagens selecionadas de cada uma afecção. Pelo amor de Deus, não me coloque fotos horrendas que vão causar repulsa, mas o suficiente para que eles consigam entender o que cada uma dessas doenças são, que tipo de dor elas podem causar nos animais e quais as consequências quando elas saem fora do controle. Outra coisa que eu faço muito que dá um efeito maravilhoso é você chamar o dono para ver o que está acontecendo na boca do seu animal de estimação. Tá? Então, na hora que ele consegue ver o que é que está acontecendo, número de dentes, a maloclusão causando um ferimento no palato, a inflamação, a comunicação oronasal, esse danadinho aqui que soltou toda a sutura, fez uma deiscência de sutura que tinha sido feita. Quando ele enxerga isso, ele consegue compreender muita coisa, o nosso trabalho fica muito mais fácil. E se for possível, por exemplo, esses dois casos aqui, foi o próprio dono que fez a fotografia. Eu dou o meu celular, eu falo que eu vou abrir a boca e eu peço para eles fotografarem. Porque você traz eles para consulta, eles vão participar, eles se sentem ali ajudando o animal junto com você. E uma documentação dessa fala mais do que 1000 palavras muitas vezes. Bom, mais uma vez na educação dos clientes, quando você termina o seu tratamento odontológico, eu sempre digo que é importante fazer revisões, porque a revisão fideliza. Você não vai fazer um tratamento e nunca mais ver aquele cliente. Você vai fidelizar aquele cliente, você vai ensinar ele como usar os métodos de prevenção e controle de formação de tártaro e vai marcar uma consulta para dali a 3 meses, a 6 meses, a 1 ano, e vai fidelizando esse cliente. Ele vai começando a perceber que você vai estar ali perto, junto com ele, no tratamento do animal. Outra coisa, breves explicações adiantam muito. Eu gosto de explicar, eu falo pra caramba, vocês estão vendo? Eu gosto de explicar como que forma o tártaro. Mostro imagens, não precisa explicar nada complicado, nada a nível teórico veterinário, uma explicação simples, usando sempre a comparação com o que acontece com a própria boca do dono. Tá? Por incrível que pareça, muita gente não entende que o animal tem as mesmas doenças que nós temos, que eles formam tártaro, que eles têm diabetes, que eles podem ser cardíacos, que eles podem ter hipotiroidismo, que eles podem ter imunossupressão, tudo isso. Então, quando você explica e você mostra como que a coisa acontece, como o tártaro é formado, como a placa bacteriana se forma, ele começa a entender por que ele tem que escovar o dente do cachorro. Por que é que tem que ser, no mínimo 3 vezes por semana, mas o ideal todo dia. Entendeu? E com isso, mais uma vez, você traz esse cliente para junto com você. Ele vai agir junto com você no tratamento do animal dele. Bom, falando agora sobre o terceiro pilar, o serviço odontológico customizado. Tá? Existem alguns desafios aqui, mas que são importantes para você ter uma qualidade de atendimento alta.
Então, no início vai ser difícil, mas acreditem em mim, faz diferença. Questão de telefone, sem orçamentos por telefone. A consulta clínica, ou é consulta clínica ou não consulta do especialista, que aquele cliente vai receber um orçamento. Tá? Você pode fazer para a pessoa que insiste muito, olha, senhora, pode ser mínimo de tanto, máximo de tanto. Só. Não diga mais nada. Por quê? Você vai fazer o ponto seguinte, enfatizar que o tratamento odontológico ele tem que acompanhar as necessidades do paciente, ele é customizado. Ah, quanto é que custa uma limpeza dentária do Yorkshire? Senhora, primeiro a senhora tem que vir fazer uma consulta para saber qual é a real necessidade do seu cão. Muitas vezes o paciente vem para fazer uma remoção de tártaro, polimento dos dentes, que é uma profilaxia dentária, e ali é percebido um dente fraturado, uma persistência de dente descido. Existem algumas alterações que o dono não consegue perceber e até alguns clínicos gerais também não têm treinamento para perceber. Existem fraturas dentárias que, quando estão cobertas por tártaro, muitas vezes têm uma dificuldade incrível de serem percebidas. Então, tem que ter consulta inicial, até para você ter uma conquista do seu cliente, a explicação como é que vai ser aquele tratamento e poder criar o relacionamento que vai fidelizar esse cliente. Você tem que decidir o tipo de tratamento que você vai trabalhar. Se você vai ficar só com a profilaxia dentária, se a sua clínica for pequena e você não quiser chamar um colega especialista, ou se você vai investir você mesmo ou fazer uma parceria com um colega para ter serviços que atendam a mais clientes. Importante criar um protocolo de atendimento. Parece uma coisa que não se encaixa bem, eu falando de customização e protocolo, né? Mas o protocolo é em relação não ao serviço para aquele paciente. É o seguinte, com qual idade o cão ou o gato tem que ir na primeira consulta odontológica? Com que idade eu começo a escovar os dentes? É seguro usar pasta dentária? Qual a pasta dentária que a clínica vai indicar? Há uma parceria com alguma empresa e aí a gente vai indicar só um tipo, obviamente que seja uma pasta segura e de qualidade, como a gente faz, por exemplo, com ração em clínica veterinária? Você tem que criar alguns protocolos. Como é que nós vamos fazer com os exames pré-operatórios para tratamentos odontológicos? Eles vão ser sempre o mesmo para qualquer idade? O filhote é de um jeito, paciente idoso é de outro? Entendeu? Isso tem que ser discutido com o setor de anestesiologia também. Então, existem alguns protocolos em relação ao serviço que não são exatamente ao diagnóstico e formulação de tratamento. Isso é importante, porque isso é uma profissionalização do seu serviço. Você tem sempre que informar os seus clientes tudo o que está acontecendo ou tudo que pode vir a acontecer. Não é incomum chegar um paciente com volume de cálculo dentário, ou tártaro, como preferir, na superfície dos dentes, e eu não consigo nem avaliar os dentes. Eu sei que tem dente ali, mas eu não vejo o dente. Eu vejo um pontilhão mineralizado unindo todos os dentes. Então, o que acontece? Eu não sei o que eu vou fazer com aquele paciente. Eu só vou saber na hora que ele estiver anestesiado e que eu começar a trabalhar na cavidade oral dele. Como é que eu costumo agir? Eu falo que eu não estou conseguindo avaliar bem e que para que a cliente possa se programar, eu vou dar um valor mínimo e um valor máximo de valores de tratamento odontológico. Eu prefiro trabalhar dessa maneira, porque aí eu não fico presa, a gente evita aquela situação desagradável de você dar um valor na hora que termina tudo que o cliente vai pagar é o dobro, entendeu? Isso, em relação ao cliente, é muito ruim, porque causa uma experiência extremamente negativa naquele cliente, não no animal, que é o paciente, mas no cliente. E você quer o quê? Você quer fidelizar, porque os tratamentos odontológicos, eles vão acontecer várias vezes ao longo da vida daquele seu paciente e do cliente, né? Procure fazer comunicações como você faz com as vacinas, entendeu? E manda e-mail. Hoje em dia o pessoal usa muito o WhatsApp também, falando sobre já está na hora da consulta semestral
do fulaninho, já tem 1 ano do tratamento odontológico do fulaninho. Esse tipo de ação também ajuda bastante a fidelizar. Claro, não podia ser diferente, assim como tudo que a gente faz em relação a trabalho, é preciso você fazer o marketing do serviço que você está prestando, tá? Então, quando você for fazer um marketing focado para odontologia veterinária, mínimo de 3 mídias diferentes. Pode usar WhatsApp, pode usar e-mail, e para isso você tem que ter textos, é bom ter algumas imagens, tá? Pode usar websites, pode fazer textos no seu blog, tá? Mas o que ultimamente funciona muito bem é a mídia social. Eu só posso falar de cadeira, porque tem funcionado muito para mim, Instagram principalmente e Facebook. Então, fazer lives, fazer stories, fazer aquele novo que saiu das cenas, né? Você vai fazendo várias apresentações. Por favor, não esqueçam que nós temos algumas restrições quanto a marketing junto ao nosso Conselho de Medicina Veterinária, tá? Federal e regional também, obviamente. Mas existem algumas regras que têm que ser estabelecidas. Procure saber, junto com o seu conselho regional, o que eles preconizam em termos de propaganda. Se você mora numa cidade pequena, talvez para você ainda faça sentido fazer panfletagem, fazer anúncio de revistinha de bairro, jornalzinho de bairro. Para nós que estamos em cidade grande, o impacto desse tipo de coisa caiu demais. Então, hoje em dia, as mídias online que ficaram muito valendo o investimento de tempo, né? Porque muitas delas você não paga um valor, a não ser que você tenha uma empresa fazendo isso para você, mas você tem que ter tempo, você tem que ter o tempo de escrever os textos, de preparar as imagens, de fazer as imagens. Então, você tem que dedicar um tempinho para isso. Não deixe nunca de fazer as suas métricas, tá? As métricas são é como você mede os passos em que você está dando. Por isso que eu falei para vocês, gente, esse quadrinho, essas etapas, por favor, façam as suas próprias métricas, vejam os seus próprios números, porque quem não mede não avança, não sabe onde está e não consegue chegar a lugar nenhum. É importante que você estabeleça uma meta, o que você quer melhorar. Primeiro você tem que saber onde você está, depois aonde você quer ir. Você vai depois traçar uma estratégia com determinadas ações que você vai fazer para conseguir aumentar o seu volume de atendimento. E você tem que acompanhar os seus números de crescimento. Então, digamos, essa semana eu fiz 3 tratamentos odontológicos. Tá ruim. Para daqui a 3 meses eu quero estar fazendo 10 por semana. E procure colocar também metas que sejam alcançáveis. Você não vai sair de 3 tratamentos odontológicos para 50 em 3 meses. Tá? Então, isso vai te deixar desestimulado. Você tem que galgar as etapas, os passos, devagar, mas de maneira firme. Ajuste as suas ações. Então, o fato de você estar sempre vendo os seus números, você tem oportunidade de ver se, poxa, aqui não está legal. Vamos mudar uma ação que a gente fez que não deu um resultado bacana para alguma outra coisa que pode trazer um resultado melhor para a gente. Comemore os seus resultados. Pequenas vitórias deixam a gente animado para buscar resultados cada vez maiores. Tá? Então, procure sempre galgar os seus degraus para atingir a sua meta. Planeja, faça, repita, persista. Você vai conseguir melhorar o seu número de faturamento em relação à odontologia veterinária. Outras fontes de informação para vocês, para quem quiser estudar mais sobre isso, a gente tem a Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, nesse link que eu coloquei abaixo da OBOV. Nós temos a Academia Americana de Odontologia Veterinária, que nesse site está fazendo uma parceria com o Vasava,
com muita informação também. E o nosso journal, que é a nossa como é o nome disso? Publicação técnica de odonto veterinária. Se você tiver um interesse maior em odonto veterinária e quiser estudar isso, aí é o endereço do journal para você poder assinar ou ler trabalhos online. Meu nome é Cláudia Iuli, médica veterinária. Eu trabalho há 20 anos com odonto veterinária. Você me encontra nesses contatos aí abaixo. Muito obrigada. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato comigo, que eu farei o meu melhor para poder te ajudar. Um abraço. Tchau, tchau.